nós elevamos coisas entre homens que são abominação para Deus. É simples. Pense nas coisas materiais que você tem ou que você quer ter. Por que adolescentes, filhos da aliança, talvez até realmente já regenerados, por que adolescentes se preocupam tanto com as marcas? Por que eu preciso ter uma calça jeans daquela loja e não daquela outra loja? O que é elevado diante dos homens é a abominação para Deus. Por que os homens aqui, eles têm que ter certo emprego, ou certo tipo de carro, ou fazer tal tipo de coisa? O que é elevado entre os homens é abominação para Deus. Por que as mulheres aqui, elas precisam agir de tal forma, como uma cartilha que alguém inventou, que nada tem a ver com as Escrituras, mas eu preciso ser desse jeito para ser aceita pelas outras mulheres, mesmo na igreja? O que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus. Uma aplicação bem específica, e isso acontece o tempo todo. Mulheres, homens, jovens, adolescentes. Muitos pensam que fazer parte de uma sociedade interna é algo agradável a Deus e que isso simplesmente representa um cristianismo maduro na vida. Quando muitos, fazendo parte dessas sociedades, são horríveis fariseus que, quando estão nas reuniões da sociedade, parecem crentes maduríssimos. E quando saem daqui e voltam para os seus lares, são péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos filhos. O que é elevado diante dos homens é a abominação diante de Deus. Farisaísmo não se encontra fora da igreja. Farisaísmo está aqui no nosso meio. Como é que nós vamos reagir a isso? Essa é a grande pergunta. Nós vivemos em uma sociedade cada vez mais preocupada com desempenho. O que você já fez hoje por Deus? Quantas pessoas você já evangelizou? Quantas Bíblias você entregou? Em quantas portas você bateu? Desempenho, 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 desempenho. E o que mais importa, que é um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, isso está longe da igreja. O desempenho farisaico é inútil para termos paz com Deus. Como é que nós entramos então no reino de Deus? Como é que eu sei que eu faço parte de uma sociedade interna e que isso não é a razão do meu cristianismo verdadeiro? Como é que eu sei que eu estou numa igreja e eu sirvo a Deus evangelizando, distribuindo Bíblia, batendo em portas, sem que isso seja desempenho apenas? Quando eu sei
que eu estou então me esforçando pela graça. Como assim? Não faz sentido. Versículos 16 e 18. É exatamente isso que Jesus está nos dizendo. Leiamos mais uma vez. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. O contraste do desempenho farisaico inútil é esse esforço pela graça que realmente agrada e satisfaz a Deus, ao Deus da igreja, ao Deus de Israel. O versículo 16 parece nos trazer uma mensagem que, infelizmente, em muitas igrejas ainda é comum. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Essa velha dicotomia. Lei era algo do Antigo Testamento, agora nós vivemos o tempo da graça. Não é isso que o versículo está ensinando. Infelizmente, nem todos aqui puderam ouvir o sermão dessa manhã, que se encaixa perfeitamente com isso que nós estamos estudando agora. O quanto a palavra de Deus é perfeitamente justa e o quanto ela é eternamente justa. E se isso ainda existe na sua cabeça, cuidado, porque você está ridicularizando a Jesus agora de uma outra forma. Os fariseus, eles não eram conhecidos apenas, como nós veremos aqui, por aqueles que tinham um alto zelo pela lei, um zelo extremado pela lei, mas eles eram conhecidos também por pessoas que diminuíam o valor da lei para poder cumpri-la de acordo com a sua própria vontade e com a sua própria capacidade. O que Jesus está ensinando aqui, na verdade, é que já havia graça lá no Velho Testamento. Como é que Abraão foi salvo? Se você responder que é porque ele saiu da sua terra e foi até uma terra que ele não conhecia, você precisa reler o Velho Testamento. Abraão foi salvo pela graça. Como é que Noé foi salvo? Se você disser que ele foi salvo porque ele obedeceu a Deus e construiu a arca numa sociedade completamente corrupta, você tem que reler o Velho Testamento. Noé foi salvo pela graça, assim como tantos outros. Você lê isso em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, e não da obediência, e não daqueles que cumpriram, que tiveram um desempenho e por isso Deus lhes deu então algo em troca. A salvação, desde Gênesis 3, após a queda do homem, ela sempre é pela graça. Mas é óbvio que esse evangelho no Velho Testamento, ele não estava tão abrangente, tão claro, tão nítido como agora. Isso é óbvio. É por isso que Jesus diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Mas agora, com a minha vinda, com o cumprimento das profecias, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus.
Tirem essa dicotomia da cabeça de vocês, porque isso não ajuda em nada, pelo contrário, só atrapalha. Se nós ainda temos um cristianismo de desempenho, é porque nós ainda pensamos como fariseus. Jesus diz claramente, com a chegada ainda mais evidente do Evangelho, homens têm se esforçado por entrar nele. O que é que Jesus quer dizer com isso? Ele está sendo irônico. Ele está dizendo para aqueles fariseus que achavam que já pertenciam ao reino de Deus. O reino de Deus pertencia a quem fosse como os fariseus. É por isso que, se você voltar para o capítulo 15, volte por favor. No capítulo 15, versículos 1 e 2, o contexto daquela parábola maravilhosa com 3 ilustrações da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. Os versículos 1 e 2 de Lucas 15 dizem: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam e reclamavam e criticavam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus não achavam que essas pessoas eram dignas do reino de Deus, porque eles não eram como os fariseus. Jesus está recebendo essas pessoas, e aqui ele está dizendo ironicamente, elas estão se esforçando para entrar no reino de Deus. Elas não têm a capacidade e a facilidade de entrar no reino pelo farisaísmo, então elas têm que se esforçar pela graça. A minha pergunta essa noite, mais uma vez, tão simples, mas tão denunciadora: você pertence ao reino de Deus? Como é que você entrou no reino de Deus? Como é que você tem se mantido no reino de Deus? Você ainda acha que o reino de Deus é conquistado por desempenho farisaico? É fácil responder: não, pastor, eu sei que é pela graça, mas por que é que você não vive pela graça? Então, olhe para a sua vida, olhe para o que te constrange, olhe para o que te alegra. E no final das contas, infelizmente, a nossa lista está mais ligada a desempenho farisaico do que esforço pela graça. A nossa lista está mais ligada a coisas externas e exteriores do que ao meu coração, que Deus conhece plenamente. Esforçar-se pela graça nada mais é do que você entender que entrar no reino de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, pela graça somente. Isso, num mundo exigente como o nosso, não serve. É fácil demais. Eu preciso mostrar os meus talentos. Eu preciso acrescentar a essa doutrina. Eu até aceito a cruz de Cristo, mas não como a minha salvação, um empurrãozinho, um
para que eu, pelas minhas próprias forças, entre no reino. É fácil entender essas coisas como sendo erradas, mas mais uma vez, por que é que nós vivemos constantemente como fariseus? Aqui o outro lado. Jesus claramente não está ensinando essa dicotomia de que lei é do Velho Testamento e o Novo Testamento agora é graça. Porque no versículo 17, ele fecha o ciclo. Ele ataca os fariseus por esse lado e agora ele ataca por esse lado. Ele diz no versículo 17: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Talvez você pense assim: mas pastor, o problema do farisaísmo era justamente o legalismo deles. Era justamente achar que a lei salvava pecadores, ou que a lei trazia paz entre homens e Deus. Sim, esse era o problema. Mas o problema não era todo esse. O problema é que esses fariseus, eles acabaram anulando a lei perfeita de Deus, criando as suas próprias leis. Isso é fácil de entender. Nós cantamos: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós nos lembramos mais uma vez nessa manhã do quão exigente essa lei é. Que é impossível atingir o padrão de excelência dessa lei. É por isso que Deus, Ele não olha para o nosso desempenho. Porque se Ele olhasse para o nosso desempenho, nenhum de nós estaria aqui essa noite. É por isso que Deus nos ama incondicionalmente. Porque se fosse condicionalmente, nenhum de nós estaria aqui essa noite. Jesus está dizendo àqueles fariseus, de uma forma deles acharem que cumpriam a lei, era minimizar ou diminuir o padrão da mesma. E Jesus diz claramente: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A mesma exigência do Antigo Testamento é agora expressa aos crentes do Novo. Querem viver como fariseus? Fiquem à vontade. Vocês não vão conseguir. Vocês vão se enganar. E para tentarem se convencer que estão conseguindo, vão inventar regras que ajudem vocês a supostamente cumprir a exigência da lei. Isso é maravilhoso. Porque Jesus está unindo duas coisas que nos fariseus estavam completamente separadas. Jesus não está aqui separando o evangelho e lei. Ele está unindo evangelho e lei. É por isso que uma das formas para eu saber se de fato eu estou no reino de Deus é o quanto eu amo a lei do Senhor. É o quanto o Salmo 119 tem feito diferença na minha vida. É o quanto eu entendo que as aplicações do pastor Breno, elas não são apenas maravilhosas de se ouvir, elas são maravilhosas de se aplicar. E Jesus termina essa parte do capítulo 16, dando um exemplo claro do que os fariseus estavam fazendo naquela época com a lei. E o que nós fazemos em pleno século 21 com a lei. E aqui nós terminamos no versículo 18. Jesus tendo ensinado claramente a permanência da lei, o quanto ela ainda é um exemplo
para o crente, um modelo de vida. Jesus usa aqui esse exemplo do que significa diminuir a lei para que nós possamos cumpri-la. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Não, o sermão não é sobre casamento, divórcio e recasamento. Não era essa a intenção de Lucas ao escrever esse versículo aqui, exatamente nessa posição. É por isso que nós lemos Mateus 19. É por isso que nós lemos Deuteronômio 24. Textos que claramente tratam de forma mais específica e mais detalhada dessa doutrina que ainda é bem discutida e debatida nas igrejas, mesmo dentro das igrejas reformadas. Deixe-me dizer uma coisa para vocês, para esclarecer isso, pelo menos para terminarmos o texto como ele está. O que as Escrituras Sagradas nos ensinam é que Deus, Ele de fato dá legitimidade para alguns divórcios, e que por causa dessa legitimidade a esses divórcios, pessoas que se divorciam nessas circunstâncias, elas estão livres para se casar novamente. Muitos pastores reformados têm colocado um peso muito grande nos ombros de crentes, quando eles dizem que qualquer crente que se divorcia precisa permanecer solteiro até a morte. Não é isso que as Sagradas Escrituras ensinam. Mas quando Lucas usa esse exemplo, ele está enfatizando aquilo que Malaquias claramente ensina, que Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. E os fariseus não eram apenas amantes do dinheiro, eles eram amantes do divórcio. Os fariseus, aqueles líderes religiosos, que se achavam tão santos, eles não só amavam o dinheiro, como eles amavam o divórcio. Escutem bem, esposas, essa noite. Segundo os fariseus, quando vocês queimam o feijão, isso era razão para divórcio. Segundo os fariseus, se eles achassem alguém um pouco mais bonita do que vocês, isso era razão para o divórcio. E tantas outras razões ridículas eram legitimação para isso que Deus odeia. E é exatamente o que o texto está dizendo aqui, aplicando Deuteronômio 24. Entendam, o que Jesus está dizendo é: quem repudiar sua mulher, e aqui você pode acrescentar o advérbio, indevidamente, por razões não bíblicas. Quem repudiar sua mulher pelas regras farisaicas e casar com outra, comete adultério. A Bíblia não está proibindo recasamento para todos os divorciados da igreja. A Bíblia está proibindo o casamento com outra pessoa, daquelas pessoas que, como os fariseus, se divorciavam e se divorciaram de forma ilegítima. É o conselho de uma igreja estabelecido em tribunal,
que determina se um divórcio numa igreja é legítimo ou não. Como é que está o casamento de vocês? Está beirando o divórcio? A razão é legítima? Ou é simplesmente porque a mulher não é mais submissa como você gostaria, ou o seu marido não é o cabeça do lar como você gostaria? Traga o caso para os juízes dessa igreja. Se o seu casamento está por um triz, traga o caso para os juízes da igreja determinarem se sim o marido está deixando de fazer o seu papel, e isso implica em deserção, e isso traz legitimidade para o repúdio. Maridos, prestem atenção, porque Deus, Ele traz legitimidade para casamentos serem quebrados, divorciados, porque você não tem sido um marido como a Bíblia ensina. Esposas, da mesma forma. A Bíblia legitimiza algo que Deus odeia, porque vocês não obedecem à lei de Deus, como os fariseus preferem a vaidade desse mundo do que se submeterem a seus maridos. O exemplo que Lucas usa aqui é para mostrar o quanto aqueles fariseus preferiam a si mesmos do que honrar a Deus. E se nós alguma vez já pensamos em divórcio por razões não legítimas, nós estamos fazendo a declaração fatal de que nós somos como os fariseus. Preferimos a nós mesmos, preferimos a nossa felicidade, preferimos a nossa liberdade do que estarmos casados com esse cônjuge que não é digno do meu amor, que não é digno de mim. Jesus Cristo mostra, fechando essa parte do capítulo 16, que o maior problema dos fariseus não era a adoração a Mamon, era a adoração a eles mesmos. Nós olhamos para o texto e nós percebemos que vencer o desempenho inútil dos fariseus se dá pelo esforço baseado na graça, cuja força está nada mais, nada menos do que na cruz do Calvário. Quando Jesus ali, ironicamente também, ele é repudiado pelo Pai. Se Deus odeia que aquilo que Ele ajuntou se separe, imagina o que Deus precisou fazer para repudiar o seu Filho na cruz do Calvário, para que nós nessa noite deixássemos de sermos como fariseus, deixarmos de nos auto-adular, auto-idolatrar, auto-convencer de que o nosso cristianismo é o cristianismo verdadeiro, enquanto o da Bíblia não serve para nada. O pai precisou repudiar o filho
para que eu e você, nessa noite, nos reconciliássemos com Ele